Em 1602, Monteverdi consegue o cargo de mestre-capela da corte do duque, que é geralmente o maior cargo musical de uma corte. Ele tinha sido preterido em 1596, mas em 1602 ele é elevado a esse cargo. Em 1607 ele compõe a primeira ópera, Orfeu. Não era chamado de ópera naquela época, era chamado de fábula em música. Mas essa ópera, 10 anos depois da primeira ópera encenada, que é Daphne, de Jacopo Peri, ele encena essa ópera, que tem um sucesso muito grande, e é uma ópera muito mais coesa, do ponto de vista da relação entre os interlúdios, as áreas, os coros, as danças, a dinâmica da cena. E nessa ópera ele faz questão na partitura de determinar os 36 instrumentos que são utilizados na orquestra, demonstrando assim uma preocupação com o timbre para caracterizar cada afeto, né? Isso não era comum naquele tempo, designar especificamente os instrumentos. Logo depois do sucesso de Orfeu, a esposa de Monteverdi faleceu. Ele, em depressão, voltou para Cremona, para a casa do pai, mas foi logo chamado para compor outra ópera para celebrar o casamento do herdeiro. Essa ópera teria o prazo de 2 meses para ser composta e não foi suficiente, ele não conseguiu concluir. Isso gerou uma série de intrigas na corte, mas ela acabou sendo concluída e encenada em maio de 1608. É a ópera Ariana. Essa ópera se perdeu, só restou uma área que ele inclui no 6º livro de madrigais, que é o Lamento de Ariana. Monteverdi permaneceu na corte de Mantua até 1612. Em 1610, ele compôs as Vespro della Beata Virgem, uma coleção de peças que inclui uma missa capela escrita dentro da primeira prática. Vou deixar um trecho aí na descrição. Em 1612, com a morte do Duque de Mantua, o Monteverdi foi demitido da corte. Ele passou um ano recebendo encomendas e fazendo concertos. Em 1613, ele foi admitido para o cargo de mestre de capela da Basílica de São Marcos, que era um dos cargos mais cobiçados na Itália, mais prestigiados na Itália. Em 1614 ele publica o 6º livro de madrigais. Por várias vezes ele recusou voltar para a corte de Mantua, mas manteve contato com a corte, aceitou encomendas e escreveu algumas obras músico-teatrais para a corte de Mantua. Vou colocar na descrição do vídeo aí, Torna Zéfiro. Em 1619 ele publica o 7º livro de madrigais, todo com baixo contínuo. Em 1624 ele compõe Il Combattimento de Tancredi e Clorinda. É uma encomenda, é uma ópera de câmara, que foi uma encomenda do nobre Mocenigo. Nessa obra ele inaugura uma técnica que ele chamou de estilo conditato. Ele publica o combatimento no 8º livro de madrigais e descreve o estilo conditato. Então ele escreve o seguinte: eu refleti que as principais paixões ou sentimentos de nossa mente são 3, a saber, a raiva, moderação e humildade ou súplica. A arte da música também aponta claramente para esses 3 em seus termos,
concitato, mole e temperato, quer dizer agitado, suave e moderado. Em todas as obras de antigos compositores, eu tenho realmente encontrado exemplos de suave e moderado, mas nunca do agitato. Monteverdi desenvolveu esse estilo musical para representar a emoção humana da agitação. Reparem no exemplo que eu coloco aí na descrição do vídeo, de Combattimento de Tancredi e Clorinda. No sexto minuto é um trecho que Monteverdi considera a utilização do estilo concitato. Monteverdi escreveu 24 peças para teatro, entre balés, músicas de cena e óperas. Foram 10 óperas, só que apenas 3 restaram integralmente. Uma das razões dessas perdas foi a tomada de Mantua como parte da Guerra dos 30 Anos. Dentre as obras perdidas está Bodas de Tétis, composta para o casamento do Duque Fernando com Catarina de Médici em 1617. Também um balé, Tirsi e Clore, composto 2 anos antes. Outro balé, Apolo, de 1619. De 1620, uma ópera para corte de Mantua também, Andrômeda. Ainda para a corte de Mantua, a ópera bufa, La Finta Passa Licore. A última encomenda da corte de Mantua, Arminda Abandonata, ficou inacabada devido à morte do Duque Vicente. Em 1630, Monteverdi recebe a sua primeira encomenda de ópera em Veneza, feita por o mecenas Girolamo Montenegro, para o casamento de sua filha, Proserpina Rápida. Dessa obra restou uma área 3 vozes, que foi publicado póstumamente. Em 1631, houve uma peste em Veneza, que matou 1/3 da população da cidade, dentre eles seu filho Francesco. As atividades foram interrompidas por 18 meses. Monteverdi, em 1632, foi ordenado padre. Ele entrou para uma ordem religiosa e foi ordenado padre. Ainda em 1631, um outro filho, Maximiliano, que era astrólogo, foi acusado pela Inquisição por leituras impróprias, e Monteverdi conseguiu libertá-lo. Em 1632 foram publicados Scherzi musicali in stile recitativo. Monteverdi menciona a intenção de escrever uma obra teórica, mas que não foi finalizada. Vou colocar abaixo um exemplo do Scherzi musicali. Em 1608, Monteverdi publicou o 8º livro, nele que ele fala do estilo concitato, que ele publica o Combattimento de Tancredi e Clorinda. Em 1637, foi aberto o primeiro teatro público de Veneza, o San Cassiano. Em 1639, foi inaugurado outro teatro, o San Moisè, com a representação de Ariana, de Monteverdi, que se perdeu. Em 1641, Monteverdi compôs Il Ritorno d'Ulisse in Patria, foi encenada no San Cassiano. Em 1642, compôs L'Incoronazione di Pompeia, que estreou no Teatro Santi Giovanni Paolo. Esta obra foi a primeira em que não trata de tema mitológico, mas um tema histórico. Vou deixar um trecho aí na descrição do vídeo. Depois dele voltar de Mantua em novembro de 1643, Monteverdi adoeceu e faleceu em novembro. Seu corpo foi enterrado na Basílica de Santa Maria
Gloriosa del Frari. Em 1651, Alessandro Vicenti publicou o 9º livro de madrigais. Então é um livro póstumo. Foi compilação de madrigais compostos em vários momentos. Então, Cláudio Monteverdi viveu os primeiros 50 anos do Barroco e foi um dos maiores inovadores da música, né, da música ocidental. Ele estabeleceu as bases para a ópera, né, ele estabeleceu também as bases para a harmonia tonal, as cadências, o acorde de sétima dominante. Parece que ele usou pela primeira vez, ele deu as bases para a orquestra também, foi o primeiro a indicar cada instrumento na orquestra e algumas especificações, como o psicato, o arco, ele coloca na partitura de Orfeu as instruções de psicato, as cordas beliscadas com os dedos. De maneira bem didática, a partitura com batimento de Tancredo e Clorinda, do livro 8 de Madrigais, vem escrito: aqui se dispensa o arco e puxa as cordas com 2 dedos. Em seguida escreve: aqui se pega o arco de volta. Monteverdi cria o trêmolo no estilo contitato. Ele indica algumas dinâmicas também. Então ele é um precursor de vários elementos musicais que vão se estabelecer mesmo mais tarde, né? E dá as bases para a música moderna, né? do barroco para frente.